Oi, meu nome é Sofia e juntamente com a Ellen vamos falar um pouco sobre a novela de cavalaria Amados de Gaula. Eu vou iniciar fazendo uma introdução para vocês sobre esse assunto, para quem não conhece, conhecer um pouco sobre essa novela. Apesar dessa obra ser existente pelo menos desde o século XV, a sua versão é a sua versão definitivamente mais antiga. Ela é conhecida como Garcia Rodrigues de Montalvo e ela é impressa na língua castelhana em 1496. Provavelmente a sua edição mais antiga ela é conservada desde 1508 e ela é denominada nos quatro livros de Amadeu de Gaula. Ela é a novela mais famosa de cavalaria em língua ibérica e foi um fenômeno de publicidade editorial desde sua escrita e alvo de polêmica acirrada que alcançaram no século XXI. Para quem não sabe, algumas características de novela de cavalaria é que elas são uma narrativa extensas, é dividida em capítulos, marcadas pela tradição oral, tem temas heróicos e mitológicos, são relatos de acontecimentos históricos, caráter místico e simbólico, aventuras fantásticas e situações dramáticas, e tem a visão teocêntrica, que é o Deus no centro do mundo. Esse argumento dessa novela ele pode ser resumido. Amadis ele é o fruto da relação clandestina do rei Perion e de Gala Licena, filha do rei Pequena Bretanha. Abandonado nas águas do mar, é recolhido pela família ínfanta de Oriana, de quem ele irá se tornar pajem. À medida que Amadis cresce, começa a nutrir pela ínfanta uma verdadeira adoração. A sua vida desdobra-se num longo serviço inteiramente consagrado à amada Oriana. Apesar da força da paixão, a timidez o impedia de se declarar. Mais tarde, quando ousa confessar seus sentimentos, ambos se comprometem a guardar segredos sobre o amor que os unia. Ninguém sabia que era por Oriana que Amadis se arriscava a combater nunca vistos contra monstros gigantes e dragões. Cerca feita, o cavaleiro invencível quase deixa cair a espada de suas mãos ao vê-la, da arena do combate à sua senhora, na assistência. Em outra ocasião, injustamente acusado de infidelidade pela amada, Amadis decide abandonar o mundo e fazer-se ermitão. Mas novas aventuras envolvem o herói, até que numa delas, ao salvar Oriana, acaba ficando com ela a sós numa floresta, enfrentando um ao outro, selando com a posse dos corpos e compromisso do amor narrado assim. Naquela erva, em cima daquele manto, mais por graça e comedimento de Oriana, que por desenvoltura e ousadia de Amadis foi feita a dona a mais formosa e donzela do mundo. Após alguns incidentes, tudo se esclarece e eles se casam, sacramentando a união carnal já consumada. Espécie de manual romanceado das virtudes do cavaleiro, do amante do cortesão, Amadis mescla a bravura que chega aos limites da violência sanguinária, da quase selvagem dos combates, com o sentimentalismo do cavaleiro tímido perante a sua senhora e que vive suspirar por ela e perturbar-se antes de simples presença. Amadis é o protótipo do cavaleiro idealizado por uma aristocracia cada vez mais palanciana e requintada. Naquele funde-se o caráter maravilhoso das novelas bretãs com o espírito belisco da gesta francesa. Embora o casamento de Amadis e Oriana seja posterior à união carnal, a novela consagra a ordem estabelecida, submetendo o amor às convenções do matrimônio. A virtude é premiada com um happy end com que se encerra a obra. Contemporânea da poesia lírica trovadoresca, a novela Amandes de Gala é uma obra peninsular. Ainda que não se saiba com certeza se o original é português ou espanhol, reflete melhor que a demanda de Santo Grau. A galanteria palaciana das cantigas de amor e o ideal do cavaleiro ardente, guerreiro e sentimental, sempre às voltas e encontros e desencontros amorosos. Amandes é um cavalheiro mais humano e mais denso psicologicamente que os heróis padronizados pela tradição. Representa a transição do homem medieval para o homem concebido segundo os valores renascentistas e anuncia o herói moderno, fundindo o serviço amoroso dos antigos trovadores, a dedicação constante e obsessiva à bem-amada, com um grande desejo mortal. Uma nota de sensualismo ardente que ousa transgredir as leis e convenções sociais e morais.
Foi uma das novelas mais populares da Europa até o século XVI e deu origem a todo um ciclo constituído por 12 novelas, o ciclo de Amandice, que constituiu o último foco irradiador nas sagas cavaleirescas para toda a Europa Ocidental. Numa época em que a mentalidade e estrutura social já faziam anacrônicas essas narrativas aventurescas e idealísticas, contrastadas com a ideologia burguesa do lucro que impunhava uma visão mais realista e pragmática do mundo. A capa da primeira edição espanhola de Amante de Gala de 1508. Aliás, a novela Diamantes de Gala, juntamente com Palmeirinho de Inglaterra, foram uma das únicas poupadas da crítica sarcástica de Severantes, em Dom Quixote. No famoso episódio em que o barbeiro e o padre resolvem queimar a biblioteca do fidalgo para evitar que ele enlouquecesse ainda mais por causa das leituras perniciosas das novelas de cavalaria. Só essas duas foram preservadas no incêndio. A autoria de Diamantes de Gala é um problema intrincado. Não se sabe ao certo quem escreveu, nem em que língua. A primeira edição da novela, em 1508, é espanhola, escrita por Montalvo. Contudo, há indicações muito anteriores em Portugal, de que teria sido escrita originalmente em português, por João de Lobeira, ou Vasco de Lobeira, datando a primeira versão, cujo texto não se conhece senão por referências da época de Dom João III e de Diniz. Abandonado nas águas